Voltando aqui a falar do caso Master no Brasil, vamos trazer mais um trecho da decisão do ministro André Mendonça, do STF, que determinou a operação de hoje contra Daniel Worcaro. O ministro citou o grupo conhecido como A Turma, que atuaria na intimidação de desafetos, abre aspas, para a decisão. As investigações também apontam que o grupo criminoso mantinha estrutura de vigilância e coerção privada, denominada A Turma, destinada à obtenção ilegal de informações sigilosas e à intimidação de críticos do conglomerado financeiro, fecha aspas. Quero ouvir o Pedro Venceslau, porque esse trecho da decisão deixa muito claro por que foi decidida a nova prisão preventiva de Daniel Worcaro, porque é o típico caso de tentativa de obstrução da justiça e mais, não só de colocar em risco a integridade física dos mais variados profissionais, não só de jornalistas, de pessoas envolvidas, de ex-funcionários do próprio Daniel Worcaro, que também foi citado nessa investigação. E depois, Jussara Soares e todos os nossos colegas também trouxeram destaques disso, Pedro, que esse esquema de Daniel Worcaro teria, inclusive, se infiltrado e conseguido coletar informações sigilosas das investigações. Olha, Yuri, até então, quando a gente falava sobre o caso do Banco Master e sobre Daniel Worcaro, a gente tratava de uma teia de relacionamentos que atingia determinados setores do Centrão, era uma teia sempre chamada de ecumênica, porque ele se relacionava com pessoas de todo o espectro partidário. Se discutia muito o modus operandi dele dentro do mercado financeiro, as regras que ele quebrou, enfim, as inconsistências na estratégia da compra do BRB em Brasília. E também se falava muito sobre o temor de uma eventual delação premiada que a defesa dele sempre negou que ele faria, que poderia atingir em cheio o mundo político, e sobre os prejuízos que a ação de Daniel Worcaro causou no sistema financeiro. As revelações de hoje trazem à tona um outro aspecto que não era conhecido e que a Polícia Federal classifica como uma organização criminosa com aspectos de máfia. De máfia porque era uma organização que era dividida, segundo a Polícia Federal, em núcleos. Você tinha o núcleo financeiro, que era um núcleo que atuava nas questões da compra do banco, tentando camuflar algumas operações bancárias. A corrupção institucional, que passava pela cooptação de servidores, como aquele caso do servidor que ganhou de presente um guia para uma viagem à Disney, que era um servidor do Banco Central, que atuava, por exemplo, nessa questão de fiscalização do sistema financeiro. E a ocultação e lavagem de dinheiro, que era um outro braço, segundo a Polícia Federal, dessa organização criminosa que seria liderada pelo Daniel Worcaro. E, por fim, a intimidação. A intimidação que ficou claro nesse relatório da Polícia Federal, nas trocas de mensagem de um grupo de WhatsApp chamado A Turma, que era uma organização, que era um grupo de amigos, pessoas próximas a Daniel Worcaro, no qual teria participação uma pessoa que seria responsável por fazer essa intimidação. Inclusive, ele fala em quebrar os dentes do jornalista Lauro Jardim. A defesa de Daniel Worcaro, agora na nota que a gente leu agora há pouco, disse que, na verdade, se ele o fez, teria sido feito em tom de desabafo numa conversa privada tirada de contexto. Mas o fato é que o registro está lá, a conversa de WhatsApp está lá. A defesa, por exemplo, dos envolvidos no 8 de janeiro, podem dizer também que as conversas sobre assassinar autoridades no 8 de janeiro foram feitas em tom de desabafo ou tiradas de contexto. Mas o registro histórico está lá, a conversa aconteceu. E essa é uma prova mais do que contundente, porque é um registro que existe e de uma conversa que efetivamente aconteceu. Então isso dá uma nova dimensão para o modus operandi de Daniel Worcaro. O modus operandi, que já conhecíamos antes, passava pela cooptação de influenciadores para falarem ou bem do banco, ou bem das operações do Daniel Worcaro, ou falarem mal dos seus adversários no campo dos negócios. Houve também uma onda de difamação de jornalistas que fizeram reportagens que desagradaram a Daniel Worcaro. Somando tudo isso, foi o que André Mendonça classificou no seu relatório como uma dinâmica violenta do ex-banqueiro dono do Banco Master. Uma dinâmica que era desconhecida do grande público até agora. Yuri. Muito obrigado mais uma vez, Pedro Venceslau.